Boa noite. E hoje nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios a presença do nosso amigo Padre Reginaldo, que hoje vai contar para a gente um pouquinho de tudo, né, Padre Reginaldo? Vamos bater papo. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite, Mara. Muito obrigado pela acolhida sempre de vocês. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigada. Ô, Padre Reginaldo, eu gostaria de estar perguntando para o senhor, a princípio, como o senhor descobriu a sua vocação sacerdotal? Vamos começar do começo, pois né? É, né? Em primeiro lugar, eu quero também aproveitar, quem estiver participando, que a gente já mandou o recadinho nas redes sociais, se tiver alguma pergunta, manda aí para nós, eu agradeço demais. É interessante que, quando era criança, minha mãe dizia que eu já falava, né? Falava que eu queria ser padre. Na verdade, criança a gente quer ser muita coisa, né? Eu queria ser padre, eu queria ser ator, eu queria ser radialista, eu queria ser cantor. Algumas coisinhas. Conseguiu! Consegui. Mas depois passou por completo. Eu sempre participei muito da igreja, minha mãe, a família da minha mãe sempre foi muito ativa na igreja, então a gente sempre participou muito. Aí eu morava em Limeira, eu nasci em Limeira, minha família é de origem de Minas, Muzambinho, mas eu nasci em Limeira e fui para Aguaí. Em Aguaí, com 13, 14 anos, eu fiz uma experiência muito bonita com Deus na Renovação Carismática Católica, e aí comecei a repensar no sentido da vocação. Um amigo meu, que hoje é padre, ele era seminarista, ele falou para mim, olha, você já pensou em ser padre? E aí eu comecei a repensar, porque na verdade eu já havia pensado. E aí aos poucos eu fui cuidando e participando muito da igreja. E essa participação me levou a me decidir. Chegou um momento que eu falei, não, preciso ir para o seminário pelo menos fazer a experiência. E deu certo. E tá aí, né? Estou muito feliz por isso. Além de sacerdote, o que levou o senhor a ser cantor e agora escritor? Então, assim, vai ser dia 30 de dezembro, agora vão fazer 20 anos de padre, graças a Deus. E antes de ser padre, uma das coisas que antes de ser padre, né, como criança também que eu dizia, eu sempre gostei muito de cantar. Minha família sempre foi muito musical, tanto por parte do meu pai quanto da minha mãe, música sertaneja. Eu lembro que eu e minha irmã, criança, cantando Cascatinhana, Índia, Meu Primeiro Amor, a gente, assim, era comum, era um ambiente musical, né? Domingo, a minha alegria era domingo, ouvia na Rádio Aparecida Padre Zezinho, Padre Jonas Abib. Então esse clima musical sempre aconteceu, fiz parte de corais, cantava música sertaneja. Primeira vez que eu cantei num microfone foi música sertaneja. Duas camisas, do Duque Dalvan. Foi longe, hein? Faz o quê? Faz mais de 30 anos isso. E aí comecei a perceber que a música poderia ser usada para evangelização. Tanto que eu gravei o CD, eu não era padre. A primeira vez que eu gravei o CD, eu ainda não era nem diácono, eu era seminarista. E gravei o CD, com o trabalho do CD surgiu oportunidades, comecei a escrever para uma revista católica, Família Cristã, e aí foi nascendo o ser escritor também no meio do caminho. O cantor eu até gostava, mas o escritor eu não imaginava. Já vinha no sangue. Já. O escritor eu não imaginava, não. Isso o dom aconteceu. Do Espírito Santo. Deus encaminhou aí, deu certo. Agora vem uma pergunta assim, como o senhor consegue conciliar tudo isso e ainda levar as suas ovelhas nas costas, vamos dizer assim? Olha, eu aproveito para pedir desculpa pessoalmente para a Mara e publicamente. Ela tentou falar comigo algumas vezes, mandava recado, eu respondia 1, 2 dias depois. Então, assim, o ritmo de vez em quando se acelera um pouco mais. Só que, graças a Deus, por vários motivos, pela comunidade, pela paróquia, pela experiência que a gente tem, pelos sofrimentos e dores que eu já vivi na minha história, em alguns momentos eu percebo, eu piso no freio. Né? Hoje a gente vive um ritmo de informação muito grande, né? Eu acho que é mais difícil a gente se conter em alguns momentos, a gente vai sendo levado, né, pela rotina da gente. Mas muitas vezes eu piso no freio, percebo aquilo que é essencial, mas uma coisa eu já aprendi, eu não consigo responder a tudo e dizer sim a tudo como eu dizia antes, né? E aí a gente fazendo isso, tendo esse equilíbrio, a gente consegue chegar lá. Então,
Estou tentando, estou aprendendo. Tem que ser maleável. A vida inteira vou aprender, mas hoje eu digo mais nãos para poder dar conta do recado. E além de todos esses poucos compromissos que o senhor já tem, Sim, graças a Deus. O senhor também faz parte da pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista, padre. Exatamente. Quando eu deixei de ser pároco, né, passei a ser vigário para ficar um pouco mais livre para esse trabalho, Dom Vilar me pediu que cuidasse do jornal da Diocese. Eu nem fazia parte da pastoral da comunicação, por incrível que pareça, porque sempre foi a minha área. Mas eu nunca dei conta de ajudar dessa forma. E ele pediu que eu cuidasse do jornal da Diocese. Aí, como a gente tem foguinho, né, de pensar quais as maneiras que podem ser trabalhados, nós criamos um projeto para a Diocese, fizemos um CD, inclusive do Padre Donizete, que está prestes a ser beatificado, fizemos um CD da Diocese, fizemos um programa de TV semanal, que vai pelas redes sociais e pela TV União, para a Diocese. Nós criamos algumas outras coisas e assim eu estou ajudando, junto com o Padre Aguinaldo José de Casabranca, ajudando nesse trabalho da Pastoral da Comunicação. Mas eu entendo que uma coisa que eu fui percebendo ao longo do caminho é que Deus me deu um coração missionário. Embora hoje a gente tenha jeito de ser muito bem missionário pelos meios de comunicação, pelo caminho que está sendo feito aqui. Hoje tem como você ir em diversos lugares. Há algum tempo atrás não havia jeito. Então, essa possibilidade de ter viajado por muitos lugares do Brasil para evangelizar, antes eu não falava sobre isso. Eu sempre fiz, desde 98. Eu estou aqui há 20 anos. Faz uns 4, 5 anos que eu falo mais sobre isso. Interessante. Mesmo porque eu acho que a própria internet hoje, eu acho que ela está levando, por exemplo, além dela estar levando mais Deus dentro de casa, apesar de ter muita coisa ruim, tem muita coisa ruim dentro da internet, mas dentro da igreja tem muitas coisas boas. Sim. Por exemplo, a gente trabalha na pastoral, a gente trabalha no santuário em Tambaú já faz 4 anos. Imagina a bênção que é isso para as pessoas. É divino a gente ver pessoas mandando recado, o pessoal compartilhando. Por exemplo, quando foi feito a missa a anunciação o anúncio da beatificação, nós tivemos 380 mil acessos no nosso site, juntamente com o site da paróquia. Sim. E isso é muito, eu acho que isso é muito gratificante. É muita gente, é muito gratificante. E que não seriam alcançados de outra forma. E querendo ou não, todo mundo fala assim, mas você só vai na missa porque você está trabalhando. Não, eu vou e estou prestando atenção no que eu estou fazendo. É lógico, porque querendo ou não, eu me sinto bem. Eu falo que o domingo que eu não vou à missa, que isso é muito difícil, quase que impossível, eu me sinto mal. Sim. Então eu falo que hoje é uma forma gostosa de estar trazendo a Deus para dentro das casas. E aí que a gente foi percebendo o valor e a força disso. Eu faço um trabalho pela TV, mas isso tem um alcance muito grande. Hoje as redes sociais, eu diria, tem um alcance equiparado em alguns momentos maior do que a TV, então é extremamente essencial. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Agora, a minha experiência de ter ido em alguns lugares os mais pobres, eu já tive oportunidade de tudo. De ir nos lugares de melhor estrutura no Brasil inteiro, para eventos, para encontros, com ar-condicionado, tudo certinho, e os lugares mais pobres em que o palco, atrás do palco, era o galinheiro do lugar, daquele sítio, entendeu? Então, poder fazer essas experiências dá para a gente uma vontade de fazer a evangelização chegar a esses lugares mais longínquos. Quando a gente não pode ir, os meios de comunicação nos levam lá. E aí, eu estou na comunicação por isso. Isso é bom, né? Agora, eu gostaria de estar perguntando para o senhor, padre, o que é termos um beato em nossa diocese, assim, há menos de um mês, para ser oficializado essa beatificação? Então, olha, nós estamos vivendo um momento histórico muito especial, que eu sempre falo para todo mundo que eu encontro, ou nos lugares que eu vou pregar, que eu tenho possibilidade de dizer, gente, se puderem, estejam lá. Eu sei que vai ter muita gente, esperamos e acreditamos que vai ter muita gente, que vai ter toda uma movimentação.
vai ser transmitido. Hoje eu acabei de receber a confirmação que além, já tinha confirmado a TV, a Rede Vida, que vai transmitir, retransmissão da Canção Nova, século XXI, e agora a TV Aparecida também confirmou. Então todas as TVs, principais TVs católicas, estarão transmitindo, tem TVs regionais, vai ter reportagem, vai ser um acontecimento. Se a gente puder estar lá, maravilha. Quem não puder, nós temos esses caminhos para estar presente, né? E pelo que nós ficamos sabendo, também eles vão estar liberando os links para que a gente possa estar fazendo dentro do site do santuário e no próprio nosso, da TVNet. Exatamente, porque todas web TVs, rádios, todo mundo vai entrar, a gente chama de pool de mídia, né? Para que todos possam transmitir pelos diversos meios de comunicação. Então vai ser uma cobertura assim das maiores que a gente já teve. Na nossa diocese é única, vai ser a maior que a gente já teve de um evento na diocese. Mas porque o Padre Donizete é muito mais do que da diocese, né? Eu sempre falo, eu não tenho provas documentais, né? Mas eu falo, me arrepio de falar, porque a minha mãe fala que ela tem uma história com o Padre Donizete. Não sei se eu já cheguei a contar, a partilhar. Para ela estava há 4 anos já casada, querendo ter filho e não conseguia. E aí ela veio com a minha avó faleceu, a mãe da minha mãe faleceu 20 dias depois que eu nasci. Já estava doente, num tempo, e ela veio com a minha avó em Tambaú. E a minha avó falou, olha, senta lá na cadeira do padre, que podia, né? Hoje já não pode, já tem uma distância maior. Senta na cadeira do padre e pede a graça de poder ser mãe. E minha mãe voltou para casa e pouco tempo depois ela ficou grávida e eu nasci. E eu sou padre hoje. E eu estou podendo participar desse momento. É para mim uma honra, assim, sem tamanho. Nós não temos documentação sem expressão, né, histórica disso, assim, que minha mãe teve essa graça. Mas para ela conta como graça de Deus pela intercessão do Padre Donizete. E eu poder fazer parte disso, que eu estou ajudando na área da comunicação, de toda a parte de comunicação e de imprensa que vai acontecer, eu e o Padre Aguinaldo estamos responsáveis. Então, poder participar disso, e quem puder participar disso, gente, é um momento histórico e é um testemunho para nós. É um padre diocesano, que nós sabemos a sua história, nós temos a graça de poder conviver com pessoas que contaram essa história, que viveram. A gente tem as imagens documentais disso, que é muito bonito de se ver, é extraordinário. Mas mais do que a parte extraordinária, é a parte do simples, né? De um homem simples em que Deus agia e muito. Por isso, o apóstolo da acolhida. É um momento histórico, é um momento de muita graça de Deus que a gente precisa participar e que eu estou muito feliz de poder participar, gente. Vocês imagina também, nós, né? Estão acompanhando o processo ali de perto todo domingo. Nós acompanhamos até a exumação, né? Exatamente. Nós fizemos toda a parte da que veio, os restos mortais para a igreja. Foi muito lindo, é muito emocionante. Então, para nós é muito gratificante mesmo, Padre. É um momento único, gente. Exato. Vão cedo para lá, hein? Sem conseguir uma explicação. Conseguir explicar. É como ele mesmo dizia, né? Para quem não crê, a explicação não é suficiente, mas para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Exatamente. Ele era muito sábio. Ele era muito sábio, Tenho certeza. A sua sabedoria, a sua acolhida fez diferença, né, para a nossa história. A igreja, isso é a parte bonita. Fez e faz. Essa é a parte bonita da igreja. Ela reconhece a santidade de alguém. Vocês viram que é um processo. Quando a gente fala, parece que foi ontem, mas não, faz 27 anos que esse processo está acontecendo. Existiram santos na vida da igreja que levaram 100, 200 anos para reconhecer a santidade de alguém. Por quê? Porque é tudo muito minucioso. E a igreja não quer proclamar uma coisa que, assim, que todo mundo disse que é legal. Não, ela quer marcar pessoas que historicamente marcaram. Tanto que a gente tem o dia de Todos os Santos, porque existe uma infinidade. Você talvez conhece uma avó, uma tia, uma vizinha, que você fala que aquela senhora foi uma santa. Ela não vai ser reconhecida nos altares, mas ela já é testemunho para nós. Então a igreja consegue identificar alguns que a vontade de Deus quer que sejam identificados para nos lembrar o valor que tem ser do céu, entender que nós temos uma missão nessa vida, né? Sem palavras. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho, Padre, de como nasceu o livro Um Coração Bem Cuidado. Isso, o livro Um Coração Bem Cuidado. Eu trouxe um aqui, gente, para lembrar para vocês. O livro Um Coração Bem Cuidado está aqui. Olha lá.
esse livro, Um Coração Bem Cuidado, ele nasceu a partir de um projeto, que é o projeto Coração Jovem, né? Nós teve uma fala do Papa Francisco que ele fala assim, ele tinha poucos dias, ele foi nomeado Papa, né, escolhido Papa, eleito Papa, em março, já era Quaresma, de 2013. No domingo de Ramos de 2013, ele falou com os jovens, que é o Dia Mundial da Juventude, sempre domingo de Ramos. E ele falou assim, olha, vocês jovens, eu vou querer água assim, vamos lá. Vocês jovens são chamados a ter um coração jovem sempre. E ele diz assim, na verdade, uma pessoa de 60, 70, 80 anos, ela pode ter um coração jovem, e aí ele diz assim, porque com Cristo o coração não envelhece nunca. E essa frase dele me marcou muito. Um padre, Padre Eduardo Douglas da Rede Século XXI, perdão, mexi no microfone aqui. Padre Eduardo Douglas da Rede Século XXI pediu que eu fizesse um trabalho com juventude e sobre formação. E aí, pensando na proposta, me veio esse nome, nascido da frase do Papa, porque o Papa é um coração jovem por excelência. A postura dele, o jeito dele, ele é uma serenidade. A serenidade, a alegria dele, tem esse coração jovem, ele fala do que ele entende. E aí nós entendemos que a gente precisava fazer um trabalho nessa linha. Aí falei também com o Padre Rodrigo, que é psicólogo, nós montamos um projeto que juntava psicologia e espiritualidade, a princípio para a juventude. Com o tempo isso foi se formando de tal forma, tomando uma proporção, que aí a gente fez vários temas, eu escrevia, Padre Rodrigo escrevia, e uma psicóloga, uma doutora em psicologia escrevia também, sobre os mesmos temas. E aí nasceu o livro Um Coração Bem Cuidado, que é uma parte só desses temas. O projeto O Coração Bem Cuidado... Coração Jovem. É Coração Jovem. Isso. Tem qual objetivo? Então, a gente entendeu que, no começo era mais para a juventude, mas a gente entendeu que o ser humano é um ser humano inteiro. Hoje, quando a gente fala de cuidado, de se cuidar, quando a gente fala, se cuida, você precisa se cuidar. Antigamente podia ser que estava dizendo para a pessoa, olha, você tem que se alimentar bem, ou você tem que ir no médico. Hoje é muito mais abrangente. Quando fala se cuida, está dizendo para a pessoa, olha, você tem que cuidar fisicamente, você tem que se cuidar psicologicamente, cuidar da mente, você tem que cuidar do seu espírito, cuidar da parte espiritual, que a gente é um ser integral. Eu costumo dizer, Mara, que é como um tripé, que a gente tem a parte física, psicológica, emocional, né, e espiritual. Se a gente deixa uma delas descuidada, vai desequilibrar nosso corpo. Não adianta. E, na verdade, como cristãos, a gente acredita que o primeiro lugar tem que ser da espiritualidade. Só que se a gente cuidar da espiritualidade, só rezar, não cuidar da mente, não esparecer a mente, não exercitar a mente, não trabalhar as emoções para que a gente vença alguns sentimentos que não vale a pena, não cuidar da parte física, se deixar descuidado, sedentário, largado, comer mal. Quer dizer, se a gente faz alguma dessas coisas mal feitas, nós não vamos ter uma vida feliz. Por isso, quando a gente fala um coração bem cuidado, nós não estamos falando só do coração. Nós estamos falando do coração como um todo. Quer dizer, uma pessoa bem cuidada, uma pessoa feliz, uma pessoa que se cuida. Então nasceu o coração jovem, que é a ideia de uma pessoa que está com Cristo, que o coração não envelhece, mas que ela se cuida de uma forma inteira. E aí foram nascendo o livro, o instituto, o programa de TV, o site, várias direções nesse sentido. O objetivo é ajudar as pessoas a serem felizes de verdade. O Instituto Coração Jovem, inaugurado no mês passado, como está sendo a acolhida do povo em relação a ele? É muito especial, porque assim, nós temos alguns sonhos ainda, né, para alcançar, de um lugar que possa realmente acolher a pessoa, quase que o spa espiritual, vamos dizer, a pessoa que possa ser acolhida de fato para alguns dias que ela precisar. Nós temos muitos projetos aí no coração, mas o Instituto Coração Jovem foi um que saiu, assim, se tornou físico, né? Que é a clínica, tem a parte de espaço terapêutico, vai ter o espaço espiritual. O espaço terapêutico está sendo uma procura muito boa, parcerias estão sendo feitas, porque a nossa intenção é que seja um lugar que a gente possa atender em qualquer circunstância.
né? Então vai ter também um atendimento que é social e a gente precisa disso. O espiritual não, né? Ali é outro contexto. Agora, a parte que exige profissionais, então tem esses detalhes. Mas a gente está tendo uma acolhida e uma procura muito boa. Nós, em alguns profissionais já não tem mais lugar, não tem como atender mais pessoas, já tem fila de espera. Então a gente está muito feliz. O resultado está sendo propício para aquilo que a gente quer. Maior do que esperava. Muito maior. Isso é bom, né? E vão ter novidades no sentido de nós temos os atendimentos, mas a gente vai promover também cursos, coisas que possam ajudar. Entendendo que não é para substituir nada. A espiritualidade tem primazia. Eu sou padre, o Padre Rodrigo é padre. A primeira coisa nossa é o ser padre, né? Mas está cumprindo a função que a gente gostaria de oferecer para a cidade e para a região que está sendo procurado. Isso é muito bom. Como e onde será o espaço espiritual? Gente, um lugar aqui que eu sempre tive um carinho grande, que eu já fui seminarista na Paróquia Santa Cruz em 97, 22 anos atrás. E um lugar que sempre me chamou a atenção foi São Benedito, um lugar muito bonito, muito especial. E aconteceu que quando criou-se a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a princípio ia só separar o Rosário e Santo Antônio, né? E a gente sabia disso até então. Aí numa conversa com o bispo perguntou se tinha outra possibilidade, e ele falou que havia tido uma sugestão, que era o São Benedito ficar com o Rosário. E aí quando a gente ficou sabendo dessa possibilidade, entregamos na mão de Deus, ficamos muito felizes com o acontecido, porque lá agora, né, depois de todo o caminho, a gente entende a história de Deus no caminho, né? E aí do ano passado para cá, quando a gente começou a montar o Instituto, pensamos num lugar para a parte espiritual. Ia ser no mesmo lugar, mas aí entendemos que próximo é o São Benedito, e o São Benedito vai ser esse lugar de atendimento, de acolhida espiritual. De atendimento, literalmente. A ideia é que a gente já faz isso com a Tarde Mariana, alguns eventos que a gente faz, de atender as pessoas em oração. Tem muita gente que faz isso nos grupos de oração. A ideia é juntar essas pessoas para que ajudem. Né? Para que a gente tenha a ideia é o integral, o cuidado da saúde integral do ser humano, né? Isso é muito bom, né? Exatamente. Ajudar os outros e... realiza a gente. Ele acaba de falar, ajudar os outros acaba nos realizando muito. Exatamente, né? Exatamente. Agora nós vamos dar uma faturadinha, padre, e já já a gente volta. Tá certo. Já conhece a Made in Chica? Não? Então você tem que conhecer essa loja que é um sucesso. Maquiagem, acessórios e decorações, além de bijus incríveis, com preço único de R$12. Uma loja feita para você, mulher, e também para você, homem, presentear a sua amada. Presenteie com a Made in Chica, uma loja feita especialmente para você, em Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras e São José do Rio Pardo. Canuto, Água e Gás, agora em novo espaço para melhor atender os seus clientes. Uma grande variedade em suportes para galões e toda a linha de descartáveis. Entrega imediata com equipe especializada para melhor atendê-lo. Canuto, Água e Gás. Diz que peça seu gás ou água mineral. 3673-1555 ou 3673-5997. Canuto, Água e Gás. Rua Benjamin Constante, 135 em Tambaú.
que as crianças perdem roupa rápido, isso todos nós sabemos. Então se liga, pessoal de Tambaú, que a Baby Shop, Outlet e Brechó Infantil chegou na sua cidade. Novo conceito de brechó infantil, produtos novos e semi-novos, além de brinquedos e acessórios infantis. Compramos também tudo que seu filho não usa mais e que esteja bem conservado. Venha conhecer a Baby Shop, Rua Doutor Alfredo Guedes, 185 em Tambaú, ao lado da Made in Chica. Estamos de volta para a gente continuar um papo bem mais gostoso, que agora nós vamos entrar em outros assuntos bem gostosos, né, padre? Certo. Vamos sim. Padre, qual é o sentido do café dentro desta proposta? Você falou que ia começar um assunto gostoso, gostoso em todos os sentidos, né? A gente sempre teve a intenção de que esse espaço, esse projeto, uma das coisas, se a cura integral do ser humano, tem a ver com a reconciliação com a nossa história. Família da gente, contexto familiar, ambiente familiar. E quando a gente chegou no lugar que deu certo de montar toda essa estrutura, nós vimos no fundo um ranchinho, um lugarzinho, que tinha tipo um fogão lá, meio um fogão a lenha, e nós falamos, olha, aí começamos a perguntar e a família foi contando que tinha a senhora, né, a avó do Murilo, né, de quem a gente está usando o espaço e fez todo o trabalho do espaço. Ela fazia doces, era aquele ambiente familiar, se reunia a família ali. Então a gente teve a ideia de... Primeiro, nossa ideia era um cafezinho, um lugarzinho para tomar café que lembrasse, e a gente ia chamar de Cantinho da Avó Leonor. Mas tomou uma proporção que ficou sendo o café da Avó Leonor, um lugar mesmo, um ambiente que tem a parte da alimentação, tudo, mas está sendo preparado, ainda tem coisas a serem feitas, para que seja um ambiente agradável. Porque a ideia é assim, você vai no instituto para ser atendido, tem um lugar ali. Mas você não vai para ser atendido, tem um lugar ali. Para que você se sinta num ambiente propício, que fique ali bem arejado, que fique bem, vamos dizer, essa parte das plantas, né? Uma sensação de casa, de ambiente acolhedor, de tranquilidade, que a gente precisa de vez em quando. Por isso, o café lembra isso, né? É a pausa. A lembrança da casa da avó, né? Exatamente. Esse sentido aí acabou dando certo de ficar o café. Então, este era era o único propósito. O único propósito era é que depois... Lembrar a casa de vó. Lembrar a casa de vó. Família. E hoje família é tudo, né, padre? Família é tudo, gente. Família é tudo. E a gente vai percebendo cada dia mais no ambiente, na correria da vida, que quanto mais as pessoas se focam, né, se identificam, cuidam de fato daquilo que é essencial na vida, mais felizes são. E a gente passa por várias fases na vida, todos nós passamos. Então, quando a gente tem a oportunidade de equilibrar, de colocar a família no seu devido lugar, também as coisas se acertam. Falar em café, eu tenho uma história de café com o senhor. Tem uma história, é bom falar. Gente, vocês sabem que hoje eu tomo café por causa da Mara. Mas vamos explicar por quê. Eu sempre gostei de café, mas eu fui criando uma certa reserva e resistência. Vamos falar. Porque eu tomava café, dor de cabeça. Tomava café, dor de cabeça. Tomava café, dor de cabeça. Aí um dia, olha, deve fazer já uns 10 anos para mais. Daí para mais. Daí para mais. Eu estou aqui, olha, semana passada, dia 19 de outubro, fez 19 anos que eu estou aqui em Santa Cruz das Palmeiras. Então gente, faz uns 10 anos. Mesmo. Quem está assistindo que é de Palmeiras, obrigado pela acolhida. Eu me sinto em casa, estou muito feliz. Mas aqui ninguém gosta muito do senhor, né? Que bom, eu também agradeço muito. E aí eu lembro que a Mara falou assim, a gente conversando, falou, tomar um café. Eu falei, sabe que eu gosto de tomar café, mas eu não tomo, me dá uma dor de cabeça. Eu falei, padre, toma o café feito na hora, que o senhor não vai ter dor de cabeça. Bom, e aí conversou, explicou os argumentos, e eu falei, bom, eu vou fazer o que a Mara disse, mas a princípio eu até pensei assim, olha, se vai ser coisa da cabeça ou não... É pirula! Né, eu falei, de repente é uma coisa que ela também se condicionou, eu vou me condicionar, mas vai dar certo e pronto. Aí eu comecei a fazer a experiência e não dava dor de cabeça. Pois uma vez que eu tive uma oportunidade, comecei a tomar a partir dali, e não era uma só, hoje eu tomo 5 xicrinhas assim, feliz da vida o dia inteiro. E nem lembro que tem dor de cabeça. Nem lembro que tem dor de cabeça, nunca mais tive dor de cabeça. Por causa do café, não, né? Outras coisinhas dão dor de cabeça de vez em quando. Mas eu lembro que eu perguntei para o médico, não sei se já te falei, perguntei para o médico, falei, olha, o que acontece
Porque realmente tem sentido. E ele explicou, ó, momento de informação de saúde. Ele fermenta. Ele causa realmente uma fermentação. Você devia ter dito alguma coisa, mas eu fiquei pensando, será? E o médico falou, causa uma fermentação, uma enzima, não sei, que para quem já tem uma predisposição pode acontecer. Então, gente, hoje eu agradeço a Deus, porque hoje eu tomo café feliz da vida, porque a Mara um dia me deu um conselho maravilhoso sobre isso. Tá vendo? Não é só padre que E tá dá vendo? conselho. E tá vendo que o café rendeu tanto que agora tem um café lá. Pois é, olha que delícia. Eu vou lá tomar um café com o Vai, senhor. por favor. É verdade, nós precisamos celebrar isso. Ô padre, vamos voltar. O tema do livro, quais são os mais comentados? Então, o livro, até eu vou pegar aqui para não... Né, a gente procurou fazer temas. Quando a gente lê o nome do tema, a gente talvez não tenha direto o que ele significa, porque a gente mexeu algumas coisas, nós falamos com bom humor, justamente para não ficar pesado. Então, o começo, sim, a gente fala de psicologia e espiritualidade. Mas depois, por exemplo, socorro, não dou conta. A gente fala sobre ansiedade e medo. Eu te amo, autoestima e assertividade, como a gente se ama e como a gente se posiciona. Mas os mais procurados mesmo são alguns aqui. Um desses, não me deixe só, dependência afetiva. Por mais que a gente às vezes tenha dificuldade de admitir, muitos de nós temos uma dependência em relação ao outro, ou tem um ciúme possessivo que nos deixa interdependentes. Então, lidar com isso é um assunto que a gente tratou e que tem sido bem procurado. Outro tema, homem nenhum presta. Os homens não gostam do tema, mas vamos explicar. A gente fala sobre preconceito, sobre algumas ideias que a gente cria e algumas frases que a gente repete, aprendeu com o pai, com a mãe, com alguém, com alguma situação, alguém ferido, repetiu, e a gente às vezes vai repetindo uma ideia sem ter a mesma experiência. Então a gente fala sobre preconceito. Mas o mais procurado mesmo, assim, o que mexe mais, geralmente é ligado à questão da frustração e da depressão. Por que comigo? E aí a gente trabalha tanto a frustração, quando as coisas não dão certo, quanto a depressão, que pode ser um estado depressivo ou uma doença de fato, né? Então a gente mexe, são os assuntos mais procurados do livro, e que depois a gente teve mais repercussão na época do programa e agora, né? Então, vamos lá. Vamos lá, são assuntos... Num dos temas do livro, aborda que a depressão ela está sendo o mal do século, considerada o mal do século. Exatamente. Depressão é uma doença grave, padre? Então, aí são duas coisas importantes, duas palavras sobre depressão que você falou que são importantes. Primeiro, é uma doença. Isso é muito importante, por isso que a gente trabalha a parte da espiritualidade junto, porque às vezes, hoje acho que cada dia mais a gente vai tendo mais informação e vai estando mais atento. Mas até mesmo entre os religiosos, alguns padres, às vezes a gente ouve aquela coisa assim, olha, reza que passa. Mas a depressão é uma doença. É claro que a oração pode ajudar. Em alguns casos, a depressão pode ser vencida com boa vontade, boas amizades, família e oração. Mas existem casos em que essa doença, quando ela se instalou de uma forma mais grave, nós precisamos de uma ajuda integral, de uma ajuda profissional. É uma doença. Uma doença você não vai tratar com um amigo. É o verdadeiro socorro. É o socorro mesmo. É a hora que você precisa de ajuda, precisa pedir ajuda. Então, são duas coisas que você falou, doença e grave. Ela é uma doença, mas ela pode ter estágios. Então, existem estágios. Tem gente que tem fases, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, ficou desempregada ou separou, né, num namoro ou num casamento, ela vai viver uma fase depressiva que nem sempre vai ser depressão-doença. Então, essa fase depressiva ela pode ser ajudada por diversos caminhos. E é justo. Igual, às vezes, a gente encontra situações, né, de alguém que, de repente, está num momento desse ou numa doença maior e fala, padre, fulano está triste. Mas ele está mesmo. Ele separou, ele está com uma doença que está mexendo muito com ele está triste. E ele tem direito a ficar. Só que a gente não pode deixar que a pessoa se entregue. Porque aí, conforme o caminho, pode ser uma situação que já é grave, aí é a depressão grave. Precisa de ajuda. Eu, como padre, chega um momento que eu posso ajudar pelo conhecimento que eu tenho, de psicologia, inclusive, mas eu não sou um profissional da área. Então chega uma hora que eu tenho que dizer, olha, aqui eu posso te ajudar, mas aqui você precisa dessa ajuda também. É o tripé que eu falei, né? Precisa dessa ajuda.
Então é uma doença, é grave, não lute sozinho. Nesses tempos atrás a gente teve o Setembro Amarelo, né? A gente teve sobre suicídio. Então a gente sempre fala, procure ajuda, não lute sozinho, procure os familiares. Se você é familiar de alguém, esteja atento. A gente faz o que a gente pode, não precisa também se culpar e se responsabilizar demais, mas esteja atento para que a gente possa se ajudar de fato. Sozinho é muito difícil, para todos nós. Quais são os sinais de depressão que devem ser observados nas crianças e nos adolescentes, uma vez que nenhum dos dois conseguem saber que estão deprimidos? Isso é muito interessante, até quando eu vi que havia uma preocupação nesse sentido. Hoje, como nunca antes, né, como costuma se dizer, como nunca antes, a gente tem tido casos, né, de depressão na infância e na adolescência. E está reconhecido isso. Crianças que se mutilam, não precisa ir longe, a gente sabe que não precisa ir longe. Na nossa cidade, nas nossas escolas, nós temos casos e casos em que, infelizmente, as crianças e adolescentes têm tido a tendência a perder sentido de vida, direção de vida. Às vezes mesmo tendo, porque aí que é o difícil. Quando uma família tem uma boa estrutura, tem aquela sensação, mas nós fazemos tudo certo, nós nos damos bem. Por que pode acontecer isso? E pode. A gente não tem todos os controles, mas uma coisa é certa. Isolamento é uma das primeiras coisas que você precisa perceber, e hoje nós estamos numa fase, numa geração que se isola muito por causa das redes sociais. Em alguns momentos até é necessário, eles não podem ser tirados totalmente desse mundo, é o mundo deles, mas eles não podem viver só nesse mundo, né? Senão passa a viver de forma só virtual. A gente, para se isolar antigamente, se fechava no quarto, só que você ficava só no quarto. Hoje, se você fica no quarto, você se isola da sua família, mas você se abre para o mundo, exatamente, você se abre para o mundo e você abre portas das mais terríveis quando você está com um sentimento ruim. Porque hoje é muito estranho, mas você procura, as crianças e adolescentes podem procurar na internet as coisas mais terríveis. Inclusive, disputas, esses jogos que às vezes ficam famosos, que correm risco de vida. Por quê? Porque quando a gente está ruim, só vem pensamento ruim. Se você vem com pensamento ruim, você está no seu quarto e não tem mais nada, você olha para a cama, olha para a porta e vai passando, ou enfrenta, chora. Ou deita e dorme. Ou deita e dorme. Agora, se você está com pensamento ruim, você tem acesso à internet, né? Você vai procurar aquilo que é ruim, porque o seu pensamento está ali girando em torno de pensamento negativo. Então, uma das coisas é o isolamento, a outra coisa é a agressividade, ou a gente costuma dizer que é uma apatia, né? Que pode se tornar agressivo em alguns momentos, como não era, ou pode se tornar apático, né? Está feliz, está triste, a pessoa está apática, a criança está apática. Então são sinais. Mas uma coisa é certa, perceber os sinais, procura um profissional ou procura alguém mais experiente para ajudar a ter um outro olhar, né? Se percebe que é necessário. Padre, filhos de pais depressivos ou com parentes próximos com o quadro de depressão correm maior risco de apresentar problema? Olha, eu vou dizer assim, eu não tenho dados, eu não sou profissional da área, né, de psicologia, eu não tenho dados de estatísticas que eu possa oferecer. Mas a gente tem o dado da experiência de conversa com psicólogos, com pessoas que trabalham com isso. É como a gente imaginar assim, numa casa, uma família geralmente traz algumas identificações. A gente tanto que diz, fulano é da família tal. Nossa, aquela família é assim, aquela família ou bom ou ruim, Rótulos, né? O rótulo acontece. Porque a família traz algumas identidades. Então tem família que você vai na festa da família, você não ouve ninguém conversar, parece que está todo mundo brigando porque eles estão falando alto, mas está na maior alegria. Na maior alegria. E tem ambiente que você vai que eles estão mais quietos, mais suaves, mas estão felizes. Só que cada um se manifesta de um jeito. Então, claro que tem esse contexto, a gente se contamina ou vamos dizer assim, se identifica com a nossa família. E aí, é claro, uma família enferma, tanto como um vírus de fato pode afetar, uma família que está enferma emocionalmente, ela pode afetar mais seus filhos. Não é uma coisa assim que a gente diz, não,
100%. Não é genético. Não é genético. Embora, aí é uma dúvida. Existem casos que dizem que pode haver propensões. Por exemplo, doenças mentais podem haver propensões genéticas. Mas, como eu disse, eu não tenho os dados estatísticos aqui, mas o que eu quero dizer é, se uma família está num ambiente, num contexto depressivo, pode acontecer dos filhos ficarem. Os filhos veem a mãe, ou a mãe vê os filhos, então isso pode gerar, né, uma atitude, uma postura, e talvez pode desenvolver a doença sim. Não é que é regra geral, não, mas pode acontecer. Até a mãe vendo um filho com depressão, não tem como. a gente também acaba entrando em depressão. Tanto né? que a gente diz isso em vários contextos, por exemplo, a dependência química, ou do álcool, dependência das drogas ou do álcool. A gente diz que as pessoas que convivem são codependentes. Porque elas não vivem a dependência, elas não dependem daquela substância para serem felizes ou para viver, mas elas vivem sofrem as a dependência. consequências. Exatamente. Então é codependente. É complicado. É. Também abordando um dos temas do livro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como as famílias hoje, até mais, vamos dizer assim, instruídas, porque hoje preparadas, a gente tem muito mais acesso à informação. Sim. Como elas reagem ao luto? Então, olha, eu diria que nós temos uma tendência hoje em dia, mesmo tendo mais recursos e informação, a reagir de uma forma pior ao luto do que antigamente. Eu explico por quê. Isso também é uma tese do olhar. Teoria. Não estou falando como profissional, estou falando como alguém que ajuda as pessoas e que também passei pelo luto, né, da minha mãe e outros lutos que a gente passa na vida. Nós vivíamos um tempo em que as coisas, o ritmo da vida permitia que a gente vivesse processos rituais com mais liberdade e uma permissão maior de sofrer. Então, por exemplo, vivia o luto, vestia preto, vivia todo um período para esse luto, às vezes vivia o ano todo com algumas restrições por uma tradição, por um ritual familiar e assim por diante, cultural. Hoje, você vive o luto até mesmo a nível de trabalho. Você tem que voltar dali alguns dias, preparado ou não, porque a vida segue, e você, especialmente, por exemplo, num trabalho como o seu, aqui, você trabalha por conta, autônoma. Então chega uma hora, se você tiver o luto, você tem o luto, no outro dia você tem que levantar, respirar fundo, fazer o que tem que fazer, mas já ir começando a voltar no ritmo, e depois você tem que seguir. Então isso, claro que tem a parte boa que a gente diz, se eu não trabalhar eu fico louco, né? Porque ocupa a cabeça e vai seguindo. Mas tem a parte ruim que às vezes a gente não se permite sofrer. Olha, eu vou partilhar uma experiência bem pessoal. Eu perdi minha mãe em 2008. Minha mãe sempre foi assim o chão para a minha vida, para a minha história. Foi uma pessoa muito forte, de muita fé. E a minha vocação tem tudo a ver com a vida dela, com a perseverança dela, com a religiosidade dela. Eu até num outro livro que eu escrevi sobre juventude, eu agradeço a minha mãe pela fé. Eu falo, mãe, minha fé não seria a mesma sem a senhora. Talvez a minha fé nem seria, no sentido de que não existiria a minha fé. E claro que é dom de Deus, mas muito cuidado pela família. Minha mãe tem muita parte nisso. Quando minha mãe faleceu, por mais que eu soubesse que eu tinha que saber viver a minha dor, sou padre. Então o que acontece? O padre tem fé. Forte. O padre é forte. O padre é gente, mas o padre resiste. E aí eu tomei essa postura, tanto na paróquia, quanto com a minha irmã, com o meu pai, cuidando deles, né? Eu sempre fui meio que aquele da família que dá conselho, que é o pai de todos. É a vocação também da gente. E eu lembro que eu fiquei nesse cuidado. Mais ou menos uns 3, 4 anos depois 2 anos depois da morte da minha mãe, fazer uma visita em Minas, um passeio, lá em São João del Rei, Tiradentes. Minha mãe era mineira, todo mundo falava com o sotaque da minha mãe. Eu voltei, eu tive uma crise de choro. Eu entrei no carro, aí são as coisas de Deus. Eu entrei no carro, nunca liguei rádio na minha vida, assim, no carro, eu ouvia CD. Me deu vontade de ligar o rádio, num dos postos que a gente parou. Paramos no carro, eu liguei o rádio, estava sozinho no carro. Começou a tocar Paulo Sérgio. Meu filho, Deus que lhe proteja,
E onde quer que esteja, eu rezo por você. Essa música minha mãe cantava para mim quando eu tive pneumonia quando era criança. Fiquei internado e quase morri. Aí eu chorei que nem um louco, mas foi bom. Porque eu vivi o meu luto. Tanto é que 2 anos depois, já tinha passado 4 anos da morte da minha mãe, perguntaram para mim, nossa, faz tempo sua mãe faleceu, quantos anos já faz? Eu falei, faz 2, fazia 4. Mas eu acho que psicologicamente a minha dor foi vivida 2 anos depois. Tudo isso para dizer, estou partilhando uma coisa bem pessoal, mas é importante para a gente saber que são as dores da vida, todos nós carregamos, né? E para dizer que nós precisamos tomar cuidado como a gente vive o luto. Eu lembro que um padre amigo meu, um tempo depois, viveu a perda da mãe, e eu mandei um texto para ele, que eu tenho um texto que eu falo de saudade, que eu sempre relembro, porque eu tive que escrever sobre isso nos dias que minha mãe tinha falecido, porque era o tema que eu tinha que trabalhar numa revista. Escrevi sobre saudade. E aí eu mandei esse texto para ele e falei, meu irmão, viva a sua dor. Se permita. Isso não é falta de fé. Isso é amor. Né? Mas que existe a revolta, existe, né, existe. Padre? Mas aí o luto, ele tem um processo. Isso é do ser humano, não adianta a gente querer ser forte, eu falo isso porque como o senhor está contando da tua mãe, eu perdi a minha segunda mãe. Minha sogra morou comigo 26 anos. E é muito triste, difícil. porque eu falo que eu acordava nos horários, que eram os horários que ela me chamava. Remédio. Eu acordava ouvindo ela me chamar. E eu falava, gente, a minha sogra não está aqui. Mas eu vinha até a porta do quarto. Sim. Então isso é uma coisa que, para a gente aceitar, Mas demorável. aí é que eu estou dizendo, é um processo que precisa ser vivido. Uma fase é a negação, o psicólogo vai dizer de uma forma mais técnica, mas assim, tem hora que a gente nega, que a gente parece que não aconteceu, depois a gente se revolta, e faz parte. Depois a gente vai chegando no processo de aceitação, de esperança, de saudade, mas sem dor, saudade com amor. Então é um processo, nós temos que ter respeito ao processo, que é humano. Eu falo que querendo e que é lindo, porque é entender a missão de alguém e entender que a gente está doendo porque ama. Vai passar. Eu sempre falo que a minha revolta maior foi vê-la sofrer. Sim. Vê-la partir foi difícil, muito difícil. Mas ver a forma que ela estava sofrendo ainda foi muito maior. Sim, sim. Então, às vezes, eu acho que até foi mais fácil para a gente poder estar administrando, entre aspas. administrado. Exatamente. A perda, o luto. Exatamente. Então, mas que é complicado, É complicado, por isso que a gente precisa de ajuda. Em alguns momentos, apenas da ajuda do tempo, da oração, dos amigos, da família. Em alguns momentos, uma ajuda profissional que nos pontue. Esses tempos acompanhando o caso de uma pessoa que viveu 2 lutos seguidos, né? De repente, alguém, né, um esposo, um parente, quando vai muito seguido, então é difícil administrar. Então, preciso de ajuda, mas uma certeza é certa, conforta o coração da gente. Nós temos certeza do céu, esperança do céu. Então, aos poucos, vai se aquietando e entendendo a missão de cada um. Esses tempos atrás, acompanhei um caso, porque quando é alguém mais velho, a gente parece que até entende mais, mesmo que doa. Mas acompanhei um caso de uma gestação que não foi para frente. Mas eu vi uma reconciliação acontecer naquela família por causa daquela dor, infelizmente, que eu falei, essa criança veio com um objetivo e foi. Mas é claro, isso não tem como não ter dor. Tem dor. Leva um tempo para a gente entender. Por isso que a nossa ideia aqui, com todo o projeto, é falar que a gente precisa de um cuidado em todos os sentidos. Para a gente não se perder no caminho, porque as dores da vida acontecem. A gente reza na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas. Tem hora que são... Eu brinco que tem aquele meme, né, aquela imagem que coloca assim, Deus dá suas piores batalhas para os melhores soldados. De vez em quando eu falo, Senhor, eu sou um soldado fraquinho. Sou ruim serviço. Vamos devagar com a dor. Mas realmente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Ele nos dá força, sempre. Mas eu falo que nada acontece por acaso, Padre, porque logo minha sogra faleceu em setembro. Em outubro, nós começamos a trabalhar no santuário. Então, eu acho que
Foi daí que veio... Cuidado de Deus, né? Foi muito, sabe, foi muito tudo. Eu Ah. acho que foi tudo que ela sempre gostou, sempre estar dentro da igreja. Sim. A minha sogra sempre foi, eu não vou nem dizer devota, minha sogra era fã do padre Donizete. Sim, sim. Ela rezava, Que ela bonito. pedia. Então eu falo assim, ela pedia por ela pedia por nós, ela pedia pelos netos. Quando ela faleceu, nós tínhamos o meu neto com 2 aninhos e pouquinho, com 3 aninhos e pouquinho. Então, quer dizer, ela cuidou dele. Então, Sim. ela foi uma pessoa que veio no mundo com a missão de cuidar. E ela deixou pra gente a missão de amar. Sim, sim, E eu exatamente. acho que isso vale muito. Exatamente, é a missão, a função de cada um. Padre, agora vamos falar assim, vamos passar pra gente, vamos vender seu Só eu que vendi o meu. Conta pra gente onde que a gente acha o livro. Então. Acha não, a gente vai procurar pra comprar. Isso, exatamente. Olha, o livro você consegue adquirir. Quem é da região aqui, de Santa Cruz das Palmeiras, pode adquirir nas paróquias, né? Paróquia Santa Rita, Paróquia Santa Cruz, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, ou no próprio Instituto Coração Jovem. Inclusive, você que é de Palmeiras região, vem conhecer o Instituto Coração Jovem, tá? Você não vai se arrepender. Bom, e agora quem não é, né, aqui da região, ou nas livrarias da Editora Santuário, Editora Canção Nova, ou pelo site da Editora Santuário e Editora Canção Nova, porque aí é importante a gente falar, foi uma parceria com as duas editoras. A Editora Santuário, que é quem cuida do Santuário Nacional de Aparecida, né? A Editora Santuário, dos Redentoristas, eles abraçaram a nossa causa, né? Então aprovaram esse projeto e foi através deles que a gente fez o livro. E eles fizeram em parceria com a Canção Nova. Então, pela internet, Editora Santuário ou Editora Canção Nova, você acha o livro facinho. Um coração bem cuidado. Isso é bom, hein? Temos que manter os nossos corações muito bem cuidados. Para a gente dar conta do recado. Agora nós vamos para um bate-bola rapidinho, padre, que Tá. é o costume de casa. É o costume. Já vi alguns. Já. E conta para mim um livro. Não vale o coração. Ah, não vale o coração bem cuidado. O Monge Não, eu tô Executivo. brincando. O Monge Executivo. Um lugar. Santuário Nacional de Aparecida. Um filme. A Cor Púrpura. Um esporte. Vôlei. Sou apaixonado. Sou baixinho, mas já joguei. Olha. Era levantador. Um homem. Jesus Cristo. Uma mulher. Maria Santíssima. Uma curiosidade. Mas eu posso falar de homem e de mulher também? Padre Jorge de Aguaí, como homenagem, porque é o padre que me levou para o seminário, está bem doentinho, mas um homem admirável. E mulher, eu vou falar minha mãe, né, também, para citar dois contextos fora da parte religiosa. Uma curiosidade. Uma curiosidade? Ai, meu Deus, o que eu vou pensar de curiosidade agora? Eu posso dizer que eu gravei o primeiro CD num estúdio de Caixinha de Ovo, há muitos anos atrás, em 97. Foi bem curioso, né? Era protegido com caixinha de ovo, era uma coisa bem rústica. Sabe que quando nós começamos, a nós maioria também fez estúdios gravávamos propaganda política na época. em lugar assim. E era caixinha que te juntava de barata. Nossa, daquilo. é verdade, gente, é verdade, é verdade. Olha o que o senhor me fez. Mas é verdade, eu que eu lembrei agora. Padre, a gente tem apenas a agradecer essa 1 hora de delícia Eu de que agradeço, conversa. de coração. Foi um prazer assim, imenso estar junto com o senhor aqui. O senhor é de uma simpatia ímpar. E o senhor sabe disso. Eu agradeço. Fico muito feliz. Nós agradecemos a todos pela audiência, pela paciência. E a semana que vem tem mais. E agora o Padre Anderson, não. Padre Reginaldo. O Padre Reginaldo. Tá ótimo. Isso é vício. Mas foi só um. Foi uma vez só hoje. Tá jóia. Agora o Padre Reginaldo vai falar seus agradecimentos. Isso. E voltar a falar mais um pouquinho Tá para onde certo. comprar o livro, Tá Padre. certo.
Bom, quero agradecer você que acompanhou. Inclusive eu falei se alguém quisesse mandar alguma pergunta, mas vocês viram que o ritmo aqui não permitiu. Mas se você tiver alguma pergunta, depois o pessoal encaminha para mim, dentro do possível, eu vou tentar responder aí para todo mundo, né? Tem gente que às vezes pergunta, padre, o senhor responde tudo? Dentro do possível, eu vou tentando responder. Em alguns contextos, a equipe tem um pessoal da comunidade que me ajuda. Em alguns contextos, aquilo que é mais pessoal, eu respondo. Tem coisas que só eu vejo, especialmente as coisas do Messenger, só eu vejo. E tento responder dentro do possível, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe Mara pela acolhida, meus irmãos aqui pela acolhida da TVNet, que Deus abençoe sempre mais. E adquira o livro ou conheça também pelo site Coracal Jovem, né, sem cedilha e sem W, coraçãojovem.com.br, ou também o livro pela editora Santuário ou pela editora Canção Nova. Que Deus abençoe cada um sempre mais, Deus proteja sempre mais. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira. Até mais, gente. A Vantajosa, uma loja completa para atender o seu bom gosto. Enxoval, cama, mesa e banho. Linha completa de confecção, masculina, feminina e infantil. Calçados das melhores marcas. Linha completa de brinquedos e facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. A Vantajosa, Rua Santa Cruz, antigas instalações da Caixa Federal. Hidrotan, tubos e conexões para infraestrutura e saneamento básico. Hidrotan, atendimento com agilidade e oferecendo os melhores produtos. A Hidrotan comercializa produtos para infraestrutura inovadoras, eficientes e duráveis. Hidrotan, tubos e conexões. Rua Lécio Visioli, 172. No Jardim Nova Era, em Tambaú. Fones 19 3673 1978 ou 3673 4582. A Treliarte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo de entrega, atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Treliarte, lajes treliçadas de H8 até H30, em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor, poste de alambrado, blocos de concreto, vergas, pérgolas, batedor para rodas, kit túmulos, ferros para construções, ferragens armada em qualquer medida, sapatas para base de estruturas metálicas, tubo soldável, Esgoto Tigre, Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frisanco, 437, na Vila Guilherme. Fone 19 3672 07. 996187959. No mundo dos negócios, segurança tem nome, SCPC. Informação tem nome, SCPC. Tecnologia tem nome, SCPC. Tranquilidade tem nome, SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, disque 3672-2302. A marca da qualidade, a marca do sucesso.